As baterias universitárias, BUs para os íntimos, são uma entidade onipresente na cultura acadêmica, que representam a força e animação dos estudantes. Fruto de muito amor e união do corpo estudantil pela universidade, as baterias chegam para promover a integração e para animar os times nos famosos jogos universitários, onde nos apresentamos e tocamos para incentivar os times em campo. Além de tocar em festas e em eventos externos, a Unifesp possui várias baterias, e hoje nos unimos para contar mais sobre essa paixão em comum pelo samba. Vamos conhecê-las. A Repica foi fundada em 2006. Ela tem o nome de Bateria Repica-Pau por conta do instrumento repique e por conta do personagem de desenho Pica-Pau. As cores são vermelho, amarelo e azul, e o nosso mascote é o Túlio Pica-Pau. Foi escolhido um Pica-Pau por conta da maneira leve dele viver a vida, que os ritmistas se identificam por ter esse mesmo estilo de vida. Nós somos a Infarta Bateria, nascemos em 2009, temos 12 aninhos e somos do Campo São Paulo, mais especificamente do curso da enfermagem. A cor que nos representa é o vermelho, a cor do nosso querido coração alado. O nosso mascotinho, né, que nos representa, que é nosso coração, que bate, pulsa no ritmo das nossas batidas. Oi, gente, meu nome é Aline, eu sou uma das diretoras gerais da Bateria Malagueta. A Bateria Malagueta foi fundada em 2011, em dezembro, o que a torna uma sagitaria na festeira, que está completando seus 10 aninhos esse ano. Nós representamos o campus de Guarulhos, a querida Efeleche, e ficamos localizados no bairro do Pimentas. E com a boa pimentinha que a Malagueta é, somos reconhecidos de longe pelas cores verde e vermelho. Oi gente, eu sou o Richard, eu sou aluno de Relações Internacionais da Unifesp e também vice-diretor da Pirateria. A Pirateria é a bateria universitária do campus Osasco da Unifesp. Orgulhosamente osasquense, a Pirateria nasceu em 2013 e agora em fevereiro de 2021 ela completou 8 anos, levando sempre muito samba e integração para dentro da nossa EPEN. As cores da Pirateria são o vermelho e preto, que a gente ama, e o nosso símbolo é o pirata, daí Pirateria. Olá, eu sou o Nico, curso Química Industrial na Unifesp e sou um dos atuais diretores da Maloca. A Maloca é a bateria universitária do campus Diadema e foi fundada em 2013. O nome Maloca foi tanto uma homenagem à música do Adoniran Barbosa, Saudosa Maloca, quanto uma referência à área estudantil do nosso campus, que é onde a gente faz os ensaios até hoje, que é uma casinha de madeira. As cores da Maloca são o vermelho e o branco, e o nosso mascote, que nasceu em 2018, é a nossa querida capivara. Sejam todos muito bem-vindos ao congresso e espero que gostem. Oi, gente! Por fim, eu sou a Bruna, atual presidente da Code Bloco. A Code representa o campus de São José dos Campos, no ICT, e nasceu em 2015, ou seja, ela é a bateria mais baby de todas as Unifesps. As cores que representam a gente é o verde, vermelho, amarelo e azul, e por isso não poderia escolher outro mascote a não ser um camaleão, o chamado Buriti. Eu espero que vocês curtam a nossa apresentação, que a gente fez com muito carinho. Obrigada! O samba nasceu nas rodas de capoeira de escravos na Bahia. O samba de roda foi uma primeira manifestação. Com o tempo, novas versões surgiram, como o samba de breque, partido alto e samba-canção. Devido sua origem na cultura negra, o gênero musical era mal visto e proibido antes de se transformar como conhecemos hoje, um símbolo nacional. A influência do samba em questões de cunho social deriva da origem negra popular, que surge de temas como desigualdade social, intolerância religiosa e discriminação racial. O samba, na maioria das vezes, era usado como uma denúncia social e um retrato do período histórico em que ele foi escrito. O Bonde de São Januário, de Wilson Batista, retrata a realidade dos operários de fábricas no Rio de Janeiro durante a Era Vargas. O samba aborda superlotação dos trens e faz um questionamento à qualidade de vida dos trabalhadores de classes mais pobres da época. A canção foi censurada pelo Departamento da Imprensa e Propaganda, o DIP, como mais uma maneira de silenciar as críticas ao governo e alienar a população brasileira. Adoniran Barbosa também foi um dos grandes cantores de samba, que sempre buscava em suas músicas retratar a sociedade e suas dores. Paulista sempre procurava em suas músicas usar um linguajar simples, usando uma visão solitária, mas com otimismo ao futuro e à vida. Sua canção Despejo na Favela descreve os abusos que foram cometidos pelo governo de São Paulo na década de 60 e seu projeto de urbanização da cidade.
A letra fala dos conflitos dos moradores das favelas que eram despejados da sua casa sem nenhum planejamento ou auxílio do governo. As escolas de samba também são peritas em contar os seus samba-enredos, as histórias de lutas de grandes povos e os principais protagonistas. Um belo exemplo foi a Escola Acadêmicos de Salgueiro, que em 1960 contou a história da vida de Zumbi dos Palmares, o último e mais famoso líder do Quilombo dos Palmares. Com a canção Quilombo dos Palmares, a escola contou os atos da guerrilha pela liberdade e emancipação dos escravos no Brasil, além de contar sobre a vida de uma das figuras nacionais mais importantes que temos. Até aquele momento, nenhuma escola havia abordado temas históricos relacionados exclusivamente a negros. Foi um momento para despertar a abordagem da história negra nos desfiles e realizar um marco na história do carnaval. Mesmo com a abertura para abordar a história dos negros nos desfiles, somente em 1966, com a escola Império Serrano e a escola São Clemente, que tivemos os primeiros samba-enredos que abordavam a religião candomblé e citavam os orixás. Em 1989, o país passava por uma grande crise econômica e política. O carnavalesco Joãozinho 30, com seu enredo Ratos e Urubus, Larguem a Minha Fantasia, se tornou um dos nomes da história dos carnavais. O carnavalesco abriu mão do luxo das fantasias devido ao contexto de crise que o país vinha passando e decidiu colocar o Cristo Redentor rodeado pela miséria para desfilar. A justiça proibiu o desfile do Cristo e, como forma de resistir ao conservadorismo e à censura religiosa, o carnavalesco cobriu o Cristo com sacos pretos e colocou uma placa que se lia: mesmo proibido, orai por nós. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar pra dar e vender. Escrita por Sérgio Sampaio em 1976, com um alto teor político embutido, já mostrava que o carnaval iria se tornar um dos grandes atos políticos da nossa cultura. Hoje temos muitos blocos de rua que, assim como as escolas de samba, retratam e representam momentos históricos, dores da sociedade e grupos sociais que são oprimidos. Um dos mais famosos é o bloco Bate-Cu. Criado em 2015 em Salvador, o bloco se tornou um grande sucesso e se expandiu para a cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. A ideia do bloco era surgir de uma falta de festa de negros LGBTs que sempre tiveram uma proposta interseccional contemplando corpos negros. Outros blocos feministas, comunistas, LGBTQIA+, e negros vêm crescendo, surgindo cada vez mais pelo país, trazendo assuntos sobre a conjuntura nacional e também questões políticas. O samba funciona como uma válvula de escape para denunciar as injustiças e, ao mesmo tempo, divertir a sociedade, aliviando a pressão das questões sociais. Participar de atos e manifestações políticas é se movimentar por mudanças. E foi pensando nisso que em 2019 a Pirateria foi às ruas com seus ritmistas para mostrar que a gente não estava lá só para fazer barulho, mas a gente estava lá para defender nossos princípios de visibilidade, de inclusão e de resistência e defender a nossa universidade pública de qualidade. Foi um momento de troca muito legal com as outras baterias, em que a gente estava lutando por um objetivo só, que é a nossa universidade. E foi muito bom participar dela. A participação das baterias nos atos é de extrema importância. Um exemplo é 2019, quando os estudantes se uniram para ir às ruas lutar contra os cortes que vinham sofrendo a educação pública, promovida pelo governo Bolsonaro. A Unifesp juntou algumas de suas baterias que se unificaram num grande bloco. Com esse grande bloco, o ato ganhou uma agitação e uma potência muito maior com a força das baterias. As palavras de ordens que eram proferidas ganhavam muito mais força. Além disso, o som que faz uma bateria universitária chama a atenção de trabalhadores, trabalhadoras, estudantes e os moradores do entorno onde o ato está sendo feito. Isso serve para desfazer um certo estigma que há sobre baterias universitárias, que é uma entidade estudantil que só está em festas universitárias ou jogos. Em 2019, esse estigma foi desfeito. As baterias participaram ativamente dos atos políticos contra o governo Bolsonaro e contra os ataques à educação pública, mostrando que ela não é uma entidade alheia ao que acontece, e sim tem o seu fazer político nas ruas, mostrando que os estudantes são força, são potência e são resistência.
Participar das manifestações de 2019 foi uma experiência completamente diferente de qualquer outra que eu já tinha tido com a Maloca. A sensação de estar ali, junto com as outras baterias, fazendo linha de frente, chamando a galera pra cantar, foi muito impactante. Naquele momento, o samba foi como um alto-falante das nossas críticas e da nossa luta pelos direitos acadêmicos. Afinal, quando a gente quer chamar a atenção, precisamos fazer barulho. Vai botar você na linha, Bolsonaro. A Unifesp vai botar você na linha. Na bateria universitária não tem espaço para preconceito, até porque todo mundo tá junto no mesmo samba. E nesse momento é muito importante saber quem é que tá tocando do seu lado. Então, por consequência disso, você acaba descobrindo universos totalmente diferentes do seu e aprendendo sobre as vivências dos outros ritmistas. A representatividade na bateria se dá no momento em que é um lugar muito acolhedor e seguro. Então a gente acaba tendo bastante diversidade dentro dela e as pessoas se sentem bem. Eu sou a Carolina, faço parte da bateria Malagueta há 2 anos. E de fato, o meu primeiro contato com a bateria foi muito importante perceber a presença de tantas mulheres e pessoas LGBTs nesse grupo, para me sentir até mais acolhida de primeira. Oi, meu nome é Natália, eu faço parte da Hip Capal desde 2015 e sou mestre desde 2019. Quando eu entrei na bateria, eu comecei a tocar surdo e a questão de representatividade no time sempre foi muito legal. A gente tem muitas mulheres na bateria, mais mulheres do que homens. Então, desde que eu entrei, nós sempre estivemos nas posições de todos os instrumentos, não só aqueles que costumam dizer que é só para mulheres, como chocalho, tamborim. Então, desde que eu entrei, eu via mulheres nas caixas, nos surdos, principalmente. Por isso que eu me apaixonei pelo instrumento. Desde o meu primeiro pedágio, eu lembro que eu tava no ônibus e aí os meninos... Eu tava indo embora, os meninos falaram, vai ter pedágio, vamos lá. Eu falei, vamos ver como que vai ser, né? E aí tinham poucos bichos, mas foi muito legal, eu me senti muito acolhido. No momento, eu sabia que quando eu entrasse na Code, eu ia ficar muito tempo. Não ia ser uma agremiação que eu ia entrar e sair rápido. Uma das minhas amigas me chamou e eu fiquei um pouco receoso. Eu entrei e hoje eu sou vice. Eu me chamo Rucheiro, sou velho, formado pela turma 76 e vim a convite da comissão de bateria. Ao longo da graduação, fazer parte da Infarta foi mais do que fazer parte de um grupo de amigos ou colegas em um determinado lugar. Eles acabaram se tornando família que eu tenho o prazer de falar que eu levo a minha vida profissional e pessoal. Eu sinto que o papel da bateria na universidade é criar um espaço de acolhimento e resistência para as pessoas que integram. O samba, que é um ritmo centenário no Brasil, possibilita a criação de laços entre aqueles que o fazem, e na Malagueta a diversidade dá base para a construção de um samba que ecoa na luta. Então não tem como ter pré-julgamento, porque o próprio instrumento ele não vê a diferença entre a mulher, o homem, o preto, pardo, branco ou LGBT. Todo mundo tá junto no mesmo barco e também no mesmo samba. Além disso, ter mulheres na presidência, mestrando, em diretorias, é um grande passo nesse cenário que tem um tradicionalismo machista, em que é o samba, em que homens acabam dominando esse cenário. Mas a questão de estar ali na linha de frente, na liderança, nunca tivemos uma figura feminina nesse sentido. E nunca foi meu intuito também ser mestre, as coisas foram acontecendo naturalmente, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa, então eu tocava surdo, mas eu sempre quis saber dos outros instrumentos, então já toquei caixa também, já toquei outros instrumentos, então eu sempre tive essa curiosidade justamente para poder ajudar a bateria, não só você ficar confortável naquilo que você sabe, mas você se arriscar a outros instrumentos para poder ajudar numa apresentação, talvez, quando alguém faltar, você poder cobrir essa pessoa. As suas características físicas também não vão definir aonde você vai chegar na BU. Quem decide isso é você. Então não é porque você é mais magro que você precisa tocar um instrumento leve, ou porque você é mais forte que precisa tocar um instrumento pesado. Você dita isso. Então a BU, ela é união, ela é amor e ela também é diversidade. A Code Bloco, acho que é uma das agremiações que a gente consegue incluir mais gente. Que a gente tem preto, branco, gay, lésbica, todo mundo, bi, e a gente sente muito acolhido mesmo. E a gente tenta abraçar todo mundo. E é isso.
E é por isso que eu me sinto acolhido na CODE. Tá inserido dentro da bateria da Infarta foi um local onde eu não fui julgado pelas minhas diferenças, pela minha orientação sexual, pelos meus gostos. E sim, eu fui acolhido por eles. Foi um local onde eu pude me divertir, onde encontrei felicidade em meio ao estresse da graduação. Eu espero que cada vez mais as mulheres vejam que elas podem tocar qualquer instrumento, não fiquem presas a instrumentos que induzem a elas, que são instrumentos mais fáceis. Vocês podem estar em qualquer lugar, se você quiser tocar um surdo. Se você é pequena e você vê o surdo, você quer encarar, não fica ouvindo as pessoas falando que é um instrumento pesado que você não vai aguentar. Se você quer, você tem que tentar. E eu acho que o principal, se você gosta de bateria mesmo, você tem que ser curiosa. Então você não pode ter a cabeça fechada só para um instrumento, mas como você tem que arriscar em tudo e curtir tudo, porque é uma fase muito legal e agrega muito, tanto que a bateria me levou ao mundo do samba e hoje eu toco nessa escola de samba desde 2018, no meu primeiro carnaval. E é uma coisa que eu vi como paixão pela vida mesmo. Eu quero continuar a tocar por muitos e muitos anos. Então, se você tiver interesse em fazer parte e ter memórias incríveis, como eu tenho, eu te convido a ir, experimentar, ver se você gosta, porque serão momentos incríveis e você vai lembrar deles pro resto da sua vida. Oi, eu sou a Ana, eu sou ritmista da Repicatal desde 2017. Pra gente fazer ações sociais, a gente precisa basicamente de vontade e de organização. E a bateria já é um coletivo de pessoas que tá junto por uma coisa em comum. Então, a partir daí dá pra fazer várias coisas. A bateria faz ações sociais, mas isso nunca foi algo muito estruturado dentro da bateria, assim. A gente ia fazendo conforme iam surgindo ideias, as pessoas iam levantando isso, então sempre foram coisas muito pontuais. Agora a gente está tentando realmente fazer disso um movimento e criar um processo e estruturar isso para tornar uma coisa intrínseca à bateria mesmo, né? Pra gente ter uma frequência, um calendário de ações durante o ano, para não ser uma vez ou outra, enfim. Uma ação social que me marcou muito foi a ação de Páscoa de 2018, onde a gente arrecadou chocolate para as crianças do Instituto Arte no Dia, que a gente foi lá, tocou com eles, foi muito legal. Além disso, a gente participou de atos do movimento estudantil e da luta antimanicomial de Santos. A gente, como instituição, a gente concorda que é necessário criar esse vínculo entre a sociedade e a bateria, né? E para além disso, a gente faz samba, então acho que tá na nossa essência, né? O samba é isso, o samba é união, é coletividade, é um ajudar o outro, acho que é mais ou menos isso. Na minha graduação, a bateria, além de um lugar em que a gente vai para aprender a tocar um instrumento e ritmos e para descompressar de todo o estresse do semestre, foi um lugar em que eu de fato comecei a integrar com as pessoas dos outros cursos do meu campus, que eu não tinha tanto contato, e também com a própria cidade de Osasco. A gente fez várias ações para Osasco e com Osasco que foram muito marcantes para mim. Então, esse contato que a gente conseguiu ter com essa cidade que nos abriga
foi uma das coisas mais marcantes da minha graduação. No ano que eu ingressei na universidade, e foi um ano particularmente difícil para mim, então foi muito importante ser acolhida pela Bateria Malagueta logo no meu primeiro ano, porque me permitiu vivenciar a universidade para além da sala de aula. Foi muito forte ter a oportunidade de aprender samba com mulheres numa bateria composta principalmente por mulheres, com uma mestra mulher que me ensinaram tudo do zero. Ter aquele respiro depois ou antes de uma aula era muito importante, tá me fazendo muita falta. Eu vim contar um pouco da minha trajetória na Maloca. É uma entidade que eu tive vontade de entrar desde o comecinho, mas eu demorei 3 anos pra entrar. Mas eu acredito que o papel principal foi ter conhecido pessoas incríveis, que eu tenho muita amizade, são ótimas. Também distrair um pouco a nossa cabeça, né, dos estudos e do estresse das provas, além de estar fazendo uma coisa que gosta. E é muito, muito, muito gostoso nas apresentações e nos jogos ver todo mundo cantando junto e tocando, e é muito gratificante, uma energia perfeita. Bom, como importância e como vantagens, eu acredito que a bateria universitária me trouxe um alívio da tensão e do estresse diário a que nós somos expostos durante a graduação. O fato de ensaiarmos e brincarmos diariamente ali nos horários de almoço, pós-estágio, com certeza foram um diferencial para manter a minha saúde mental, para fazer amizades, já que a gente podia ter acesso e conhecer pessoas de outras turmas nesses momentos. Oi pessoal, meu nome é Esther, eu tô na Repica-Pau desde 2018 e eu costumo dizer que eu me apaixonei pela Repica-Pau lá na semana de integração dos calouros de 2018, quando eu vi a bateria tocando pela primeira vez. E aí desde então eu fiz de tudo pra ir nos ensaios, pra me manter perto, porque eu percebi que os ensaios eles eram um momento de respiro naquela correria que era a nossa rotina, né? E eu sempre tive a mesma empolgação para tocar numa apresentação. E eu acho que a Repica-Pau, ela representa isso, essa família que te valoriza e te coloca pra cima quando você mais precisa. E falando em integração, Participar de uma bateria universitária permite que a gente conheça muita gente através da integração que as baterias têm, participando juntas de eventos e torneios como o Inter-Unifesp, em que além de tocar a gente conhece toda a galera de todas as outras baterias da Unifesp, como a Malagueta, a Pirateria, a Repica, a bateria da MED. Eles nunca participam. Mas se ligam em um dos nossos melhores momentos para vocês terem uma ideia de como são nossas apresentações.
puderam ver, as baterias são ótimas pra gente relaxar e descontrair do ritmo da universidade. Nossos ritmistas estão sempre tocando felizes e animados. E com esse contato e integração, a gente fica muito amigo das outras baterias. Pica-Pau não sabe tocar um carreteiro. Gente, se for pra tocar sem carreteiro, por que tem tamborim? Não sei por quê. A pirateria, ela roubou 3 bandeirões em um único semestre. Ai, ai, esses osasquenses, viu? Amigo, encontrei uma bandeira com um pica-pau na caixa da mudança. O que a gente vai fazer com ela? Não, e eu que tomei um golpe da pirateria. Comprei o ingresso lá da festa deles, a rubro-negra, pra tentar dar uma ajudada, né, nessa nossa bateria irmã, que tava com uns papos que ia acabar, não sei o que lá. Quando eu cheguei, eles estavam tocando ainda. Sinceramente, eu fiquei decepcionado com eles. Nunca aconteceu nenhum acidente com o instrumento. E também a gente sempre toca em ambientes super tranquilos. E as baterias formam até casais. Mas a gente não tem nada a ver com as DRs. E se terminar, com certeza vai ter alguém pra te consolar. Enfim, brincadeiras à parte, fazer parte de uma BU é algo muito estressante e às vezes muito frustrante. Pela falta de verba, dificuldade em casar horário, manter o ritmo, tocar várias vezes a mesma coisa até que tudo fique perfeito, conseguir reunir todo mundo, enfim, dá muito trabalho. Mas a gente passa por esse sufoco porque o amor e o carinho que a gente cria pela instituição e a família que criamos aqui dentro são uma das partes mais marcantes da nossa passagem pela universidade e fazem tudo isso valer a pena. A bateria nos proporciona amizades e momentos únicos que nunca viveríamos caso não fizéssemos parte, e por isso somos eternamente gratos a essa família e a essa cultura brasileira que são as BUs. Além das amizades e festas, a gratificação por fazer parte de algo maior que você, que tantas pessoas irão curtir, proporciona um quentinho na alma que só quem faz parte entende. No momento em que a gente está tocando e vê todos os nossos amigos e colegas pulando, dançando, cantando junto, jogando bebida pro alto, esquecemos de todos os nossos problemas e frustrações que passamos até chegar ali e só aproveitamos aquele momento maravilhoso. A pirateria na minha vida começou com uma grande surpresa. Eu realmente não fazia ideia que tomaria a dimensão da importância que tem hoje na minha vida e que teve nos 7 anos que eu participei. Que eu teria tantas amizades, tantos aprendizados, tanto com a parte rítmica quanto a parte administrativa, que eu arranjaria um namorado pra vida toda, que eu realmente me apaixonaria pelo samba, pela história, pelo ritmo, pelo mundo do carnaval, e que seria algo que me traria a oportunidade de viajar para várias cidades do país para participar e julgar torneio, que me traria a possibilidade de ser avaliadora do carnaval em São Paulo e que teria essa relevância toda na minha vida, né? Que traria tanta paixão, tanta motivação, e não tem como eu falar assim do que importa para mim hoje, do que eu gosto de fazer, de quem eu sou sem pensar na pirateria. Oi pessoal, eu sou o Fadel. Já tenho 3 anos de formado pela Unifesp Diadema e durante todo o tempo que eu fiquei na faculdade, eu fiz parte da Maloca. Em 2013, a gente foi para um jogo universitário, o Inter Unifesp, que é um jogo que reúne todos os campos da Unifesp para competir entre si. Esse ano foi muito especial para as baterias porque foi a primeira vez em que todos os campos levaram a sua. Então tinha bateria de todos os campos lá tocando nos jogos. Bom, durante os jogos a gente teve uma integração muito forte, principalmente entre os mestres da bateria. Eu era mestre da Maloca na época. E a gente percebeu que tinham bossas que eram parecidas em todas as baterias. E aí isso acabou dando uma ideia, a Maloca teve uma ideia de tentar fazer com que a gente conseguisse integrar todas as baterias ao final do jogo. E aí, depois de muito desenvolvimento, depois de combinar todas as bossas que a gente ia fazer, que eram parecidas entre si, a gente resolveu, depois do último jogo,
reunir todas as baterias juntas e tocar todo mundo junto. Essa ideia deu super certo, porque acabou criando uma integração muito grande entre as baterias que perdura até hoje, né? Hoje em dia, todos os jogos do Inter-Unifesp, a gente tem as apresentações das baterias, e aí ao final dessas apresentações, todo mundo se reúne para tocar junto. E tocar esses breaks que são fáceis, que todas as baterias têm junto. Essa é uma tradição que a Maloca tem muito orgulho de ter criado e que perdura até hoje, né? Bom, essa é a história que eu queria contar para vocês, gente. Valeu, obrigado.